Antes de orarmos, pare um instante. Respire. Deixe seu coração aquietar-se diante de Deus. Muitas pessoas começam o dia correndo, preocupadas, tentando dar conta de tudo, mas o cristão precisa aprender um princípio eterno. Antes de falar com o mundo, fale com Deus. Antes de ouvir as vozes do dia, ouça a voz do Senhor. A Bíblia ensina que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas vida. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, declara que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de ir além da superfície e alcançar o mais profundo da alma. Isso significa que cada vez que você abre a Bíblia, ela fala. Ela revela a verdade, confronta mentiras, restaura pensamentos, dá direção e traz consolo ao cansado. O que Deus falou milhares de anos atrás continua vivo hoje, porque Ele continua vivo. Ele não mudou. O mesmo Deus que deu ordem à luz em Gênesis capítulo 1 ainda é o Deus que chama você pelo nome nesta manhã. O mesmo Deus que abriu mares, ressuscitou mortos e acalmou tempestades ainda fala paz ao caos da sua vida. Sua palavra não é memória, é poder. Não é passado, é presente. Não é apenas história, é o sopro do Deus vivo alcançando você agora. Por isso, antes de tudo, lembre-se, você não enfrenta este dia sozinho. O Deus vivo caminha com você, fala com você, guarda você e ainda hoje pode renovar sua força, sua fé e sua esperança. Quando Moisés perguntou a Deus qual nome deveria anunciar ao povo, o Senhor respondeu em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Eu sou o que sou. Isso significa que Deus existe no presente eterno. Ele não é o Deus que foi, nem apenas o Deus que será. Ele é o Deus que é. Ele se revela agora, age agora, sustenta agora, fala agora. Ele é o Deus que continua presente, mesmo quando a vida parece silenciosa. Muitos colocam sua confiança em coisas que não falam, não agem, não respondem e não têm poder. Mas nós não servimos uma ideia humana, uma imagem feita por imaginação ou uma força indefinida. Nós servimos ao Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, o Deus que viu Abraão no deserto, que escutou o lamento de Davi, que ouviu os louvores de Paulo e Silas dentro de uma prisão. E ele continua ouvindo você, aqui e agora, neste começo de dia. O Salmo 116, versículo 5, declara que o Senhor é misericordioso, compassivo e justo. Já o Salmo 84, versículo 11, diz que ele é sol e escudo, e não nega bem algum àqueles que andam com retidão. Isso significa que Deus continua cuidando dos que confiam nele. Ele ilumina onde há escuridão, protege onde ameaça, provê onde os recursos parecem ter acabado. O Deus da Bíblia não mudou. Ele ainda abre portas, restaura corações, quebra correntes, repreende tempestades, realiza milagres nos dias de hoje. E mesmo que você esteja atravessando um momento de incertezas, Deus não perdeu o controle. Ele não recuou, não abandonou, não dormiu. Ele está ao seu lado, guiando seus passos, guardando seus caminhos e enchendo sua vida com sua graça. Você pode não ver, pode não sentir, pode não entender, mas Deus está cercando a sua vida. Ele conhece cada detalhe, cada desafio, cada lágrima silenciosa que ninguém soube que caiu. Ele não perde nada, ele não se distrai, ele não falha, ele não abandona. O Salmo 121, versículos 7 e 8, nos lembra que o Senhor guardará você de todo mal, Ele protegerá a sua vida, Ele cuidará da sua entrada e da sua saída, agora e para sempre. Essa verdade é profunda. Significa que antes de você acordar, Ele já estava cuidando do seu dia. Antes de você enfrentar situações que ainda nem sabe que virão, Ele já providenciou livramentos que talvez você jamais saberá que aconteceram. Nada escapa ao olhar do Senhor. Ele vê quando o coração está cansado, quando a alma chora, quando a mente se preocupa, quando o medo tenta se impor. Mas Ele também vê quando você decide confiar, quando acredita mesmo sem entender, quando se coloca de pé não pela força dos braços, mas pela certeza de que Deus nunca solta a sua mão. O Salmo 18, versículos 1 ao 3, declara: O Senhor é a minha rocha, o meu escudo, o meu libertador. Em outras palavras, quando o mundo treme, você tem onde se firmar. Quando as acusações se levantam, você tem quem te defende. Quando os inimigos crescem, você tem quem luta por você. Deus é a fortaleza que nada pode derrubar. Você está seguro nas mãos do Deus vivo.
Nada que venha contra você é maior do que aquele que sustenta você. Mesmo que o cenário externo seja instável, você tem um chão que não se move, a presença daquele que nunca falha. Há coisas que o tempo não cura, que livros não resolvem, que conselhos não alcançam. Há dores que a alma carrega em silêncio, marcas que ninguém vê e pesos que nem sempre conseguimos explicar. O ser humano pode até se organizar por fora, mas só Jesus pode transformar por dentro. Você pode ler, estudar, buscar conhecimento, ouvir palestras e até se fortalecer emocionalmente. Tudo isso tem valor, mas nenhuma sabedoria humana tem o poder de fazer o que Cristo faz. Ele não mexe só no ambiente, ele mexe no coração. Ele não ajusta apenas as circunstâncias, ele muda a vida. Ele toca onde ninguém mais pode tocar. A Bíblia nos lembra disso de forma poderosa quando fala sobre a mulher que tocou nas vestes de Jesus. Em Marcos capítulo 5, ela havia sofrido por 12 anos. Buscou médicos, tratamentos e soluções que não trouxeram resposta. Mas bastou um instante na presença de Cristo para que tudo mudasse. Uma única palavra de Jesus tem poder para interromper anos de dor. E essa verdade continua viva hoje. A presença do Senhor ainda liberta. O toque do Senhor ainda cura. A voz do Senhor ainda restaura. Ele não está limitado pelo histórico, pelo diagnóstico, pelo tamanho da luta ou pelo tempo de espera. Quando Jesus se move, a história muda. É por isso que Efésios capítulo 3, versículo 20, declara que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isso significa que você nunca está pedindo demais, nunca está sonhando grande demais, nunca está enfrentando algo pesado demais, porque o seu Deus é maior do que tudo isso. Seja o que você estiver enfrentando hoje, lembre-se, o mesmo Jesus que transformou vidas no passado continua vivo e atuando agora. Ele ainda restaura o que está despedaçado e levanta aqueles que caíram pelo caminho. Em um mundo onde tudo muda, onde as pessoas mudam, os cenários mudam, as circunstâncias mudam e até nós mudamos, existe uma verdade eterna que sustenta a fé do cristão. Jesus não muda. Ele continua sendo o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma graça, a mesma fidelidade. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o Deus que abriu portas no passado pode abrir hoje. O Deus que curou ontem ainda cura agora. O Deus que libertou antes continua libertando. Aquele que agiu poderosamente nas páginas da Bíblia ainda age poderosamente na sua vida. Ele não foi apenas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o seu Deus agora. Ele não é apenas o Deus das histórias bíblicas, dos testemunhos antigos, dos milagres que ouvimos falar. Ele é o Deus presente, vivo, atuante, interessado em cada detalhe da sua caminhada. Quando você ora, Ele ouve. Quando você teme, Ele cobre. Quando você se sente fraco, Ele sustenta. Quando tudo parece desabar, Ele continua de pé, firme, imutável, sendo a rocha eterna que nunca se abala. E porque Ele não muda, você pode descansar, pode abrir o coração, pode entregar o que pesa, pode confiar sem medo. Ele não vai falhar com você, não vai te deixar sozinho, não vai abandonar a obra que começou na sua vida. Seja qual for o cenário que o dia apresenta, lembre-se, o Deus que te trouxe até aqui continua no controle. Ele ainda está conduzindo você, protegendo você e escrevendo uma história maior do que você imagina. Quando olhamos para nós mesmos, encontramos falhas, limitações, pecados, quedas e momentos em que não fomos tudo que deveríamos ter sido. Mas quando olhamos para Deus, encontramos algo completamente diferente. Um amor que não se cansa, não recua, não abandona e não exige perfeição para amar. A palavra declara em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus nos amou antes de qualquer esforço, antes de qualquer arrependimento, antes de qualquer mudança. Ele nos amou primeiro. Ele nos alcançou quando não tínhamos nada a oferecer. Ele nos escolheu quando não sabíamos escolhê-lo. E esse amor não apenas nos encontra, mas nos limpa, nos restaura e nos transforma. O profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, diz que Deus perdoa, passa por cima das transgressões e lança os pecados nas profundezas do mar. Isso significa que Deus não fica relembrando que já foi perdoado. Ele não mantém um registro das falhas.
Ele restaura e nos dá um novo começo. O apóstolo João confirma essa verdade quando declara, em 1 João capítulo 4, versículo 16, que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Vivemos em um mundo onde muitos amam com condições, exigências e limites. Mas o amor de Deus é diferente. É constante, é firme, é eterno. E porque Ele nos ama, Ele cuida, Ele sustenta, Ele se faz presente. Ele não abandona quando erramos. Ele nos dá graça para recomeçar. Ele nos levanta quando caímos. Ele nos puxa para perto quando estamos longe. Ele nos transforma até que o caráter de Cristo brilhe em nós. Esse é o amor que guia sua vida hoje. Não importa como você acordou, como se sente, nem o que pesa na sua mente. Deus continua amando você profundamente. E esse amor é maior do que qualquer fraqueza ou falha. Senhor, meu Deus e Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti em humildade e gratidão. Tu és o Deus vivo, o Deus que fala, que age, que guia, que restaura, que permanece para sempre o mesmo. Assim como chamaste Lázaro para fora da sepultura, como acalmaste o vento e ordenaste ao mar que se aquietasse, Tu ainda tens poder para falar com autoridade sobre cada área da minha vida. Obrigado porque Tu cuidaste de mim enquanto eu dormia, e antes mesmo que meus olhos se abrissem, Tua presença já me cercava. Neste novo dia, eu peço, cobre meu lar com a Tua paz, a minha mente com Tua sabedoria, meus passos com Tua direção e meu coração com Tua presença. A Tua palavra declara em Zacarias capítulo 3, versículo 17, que Tu estás no meio do Teu povo, que Te alegras conosco, que nos acalmas com Teu amor e que cantas sobre nós. Que essa verdade se cumpra hoje. Acalma meus pensamentos, silencia as vozes que trazem medo, fortalece minha fé e dá-me descanso na Tua presença. Cria em mim um coração puro, como disse Davi em Salmos capítulo 51, versículo 10. Renova meu espírito, alinha minhas motivações e faz brilhar Tua luz em tudo que eu fizer. Que minha vida hoje Te glorifique. Que minhas palavras sejam edificadoras. Que meus passos sejam firmes. Que meu coração permaneça conectado ao Teu amor. Senhor, guarda minha entrada e minha saída hoje, como diz o Salmo 121, versículos 7 e 8. Livra-me do mal, guia-me pelos Teus caminhos, que nada impeça os Teus propósitos na minha vida. Eu entrego este dia em Tuas mãos. Que o Teu sopro de vida renove minhas forças, restaure minha esperança e me faça caminhar com confiança, sabendo que o Deus que nunca falha caminha comigo. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, eu oro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como declaração de fé. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de uma palavra de força hoje. Se quiser um pedido especial de oração, deixe nos comentários. Será uma alegria orar por você.